Olá, estamos começando o programa Ribeirão 2030 e hoje vamos falar sobre educação. Para tanto, estamos recebendo a professora Vera Lúcia Bego Lavagnini, ela que é diretora da Escola Estadual Professor Jorge Rodini Luiz, no Jardim Procópio, na Zona Norte de Ribeirão Preto. Também convidamos o professor Matheus de Barros Ramos Próspero, ele que é diretor da Escola Municipal Vereador José Delibo, no Jardim Castelo Branco Novo, na Zona Leste de Ribeirão. Uma escola municipal, outra escola estadual, e as duas se destacam no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil. Um índice importante que mede este período da educação que é extremamente relevante para a formação das nossas crianças e dos nossos futuros cidadãos. O que eles fizeram? Como eles alcançaram este índice tão importante? E os desafios para manter a posição no ranking é o que vamos debater no programa de hoje. Obrigado, Matheus, obrigado, Vera, pela presença. Vera, o que é que vocês fizeram lá no Jardim Procópio para alcançar o índice do IDEB de 2015, 7,6, e já agora, poucos dias atrás, divulgado o índice do IDEB, que é medido de 2 em 2 anos, em 2017, de 7,5. Conta pra gente. Oi, André. Primeiramente, quero agradecer ao Instituto Ribeirão 2030, a sua pessoa, pelo convite, dizer da alegria de estar aqui representando a escola e discutindo um assunto que para nós dá maior importância, que é a educação e aprendizado dos nossos alunos. Nós que agradecemos, Vera. Obrigada. Essa questão do aprendizado do nosso aluno, do índice que revela esse aprendizado, ele demanda de uma série de fatores, tá? Primeiramente, é um trabalho de equipe. Você conseguir montar uma equipe que permaneça na escola. Isso é um pouco difícil na escola estadual, porque são cargos, o professor às vezes aposenta, você não consegue que tenha novamente um substituto de imediato, que vá ficar por um tempo, porque aí é uma escala, é uma classificação por tempo de serviço, por uma série de itens classificatórios. Na Escola Jorge Rodini, nós conseguimos, assim, na grande maioria, não 100%, mas ter essa equipe. Desde o funcionário que recebe o aluno no portão, o funcionário que toma conta da limpeza, que limpa a escola, o funcionário que prevê a merenda, e os professores escolhem estar ali. Então, formamos uma equipe realmente, tá? A equipe de gestão, coordenador, diretor, vice-diretor. Quando você tem um trabalho de equipe, tudo flui com mais naturalidade, e é responsabilidade de todos. Porque todos nós somos importantes dentro da escola. É importante o aluno ser bem recebido quando chega, é importante o aluno sentir o carinho do cuidado da escola, do espaço que ele vai ocupar naquele momento, o preparo das aulas, o carinho do professor, o preparo do material, da aula que vai ser trabalhada. Isso traz para o aluno o pertencimento, né? Ele tem prazer em vir à escola. Eu sou bem querido, eu sou bem quisto, o pessoal se preocupa comigo, desde o funcionário que me recebe até o professor, todos. Direção, vice-direção, coordenação, nós apoiamos, nós somos mais um que está ali para contribuir, para colaborar com o trabalho. Tive a felicidade de ficar na direção por 9 anos, que é um outro fator muito importante. A continuidade. A continuidade do trabalho. Porque se você tem uma rotatividade muito alta, tanto do gestor quanto da equipe de funcionários, de professores, dificulta muito um trabalho de equipe. E eu tive essa felicidade de ficar por 9 anos e ter uma equipe de professores e funcionários que também escolheram estarem ali. O resultado tem a ver também com o perfil do aluno e dos alunos que moram ali no entorno de uma escola, ou não?
Olha, André... Condição social impacta, enfim. Então, não tem. Porque nós temos o aluno não só ali do bairro. Nós temos alunos do bairro Maria Casagrande, de todos os bairros do entorno. Tinha dias assim que nós tínhamos 14 vans na porta da escola, trazendo e buscando alunos. Então, um aluno de uma região bem ampla, né? Não é do bairro em si. E o bairro é até considerado um bairro perigoso, por conta do parque que fica em frente. Tivemos assaltos em volta. Então, não é a clientela, o local onde mora. É a parceria que você estabelece com a família. É a família, você conseguir conscientizar a família de que é importante a escola para o aluno, o aprendizado, que isso traz para o futuro, né? A possibilidade de correr atrás dos seus sonhos, de alcançar os seus sonhos através da educação. E eu te fiz essa pergunta porque muitos fazem uma associação direta entre o perfil do entorno com a escola. E entre uma coisa e outra, tem muitos fatores que fazem a diferença, como alguns você acabou de citar, mas principalmente essa questão da parceria, que é algo extremamente importante, né? Sim. Ou seja, também é a escola que não fica somente entre os muros da escola. Ela extrapola, ela alcança o núcleo familiar e esse acolhimento ele chega até na casa do aluno e na família do aluno. Sim. Nós temos eventos durante o ano todo, onde convidamos os pais para que participem. Né? Porque o importante não é o pai vir só na reunião de pais, saber como está a nota do seu filho hoje, está muito tranquilo. Ele entra lá no site da educação e ele já consegue visualizar o boletim online. O importante é o pai participar do aprendizado do filho, ele valorizar esse aprendizado. Então ele tem que vir, saber como acontece. Fizemos sempre, anualmente, eventos onde o pai participa de uma aula de matemática, de jogos matemáticos, para ele saber como o filho aprende hoje a matemática. Você é professora de matemática? Sim. Ah. Professora, minha primeira licenciatura foi matemática, depois pedagogia, comecei dando aula. E realmente, nesses anos todos, né, tenho 44 anos de profissão, não me vejo fazendo outra coisa. Sou uma apaixonada pelo magistério, sou uma apaixonada pela educação e acredito demais na educação pública. Tá? Temos excelentes profissionais e quando você consegue ter essa parceria de escola-família, quando você consegue conscientizar os alunos de que eles podem ter uma ascensão na vida, atingir os seus sonhos, que é possível, sonhos, que é possível, que a escola pública ela tem sim possibilidade de ter qualidade, o aluno se interessa. Então, como eu estava relatando anteriormente, nós temos algumas ações e alguns projetos na escola que faz com que o aluno se sinta pertencente. Por exemplo? Por exemplo, o projeto de assembleias escolares, onde os alunos, eles têm vez e voz, eles são ouvidos. Eles têm na sala de aula 3 cartazes ou 3 caixinhas, depende do que o professor escolhe, onde eles anotam as felicitações, as críticas e as sugestões. Mensalmente, a assembleia da sala de aula, onde o professor discute com os alunos tudo que é referente a críticas e sugestões da sala de aula. E bimestralmente, as assembleias são realizadas com a equipe de gestão, diretor, vice-coordenador. E os alunos são ouvidos e muitas das críticas e sugestões deles podem ser acatadas. Então, para te exemplificar, assim, uma coisa que ficou muito marcado há alguns anos já atrás, quando nós iniciamos o projeto, uma aluninha de primeiro aninho, ela disse assim na assembleia: eu critico o sinal porque ele dói a minha orelha. Né? E a gente riu, todo mundo como você agora, rimos muito. E aí, qual a tua sugestão? Há um sinal musical. E aí, prontamente, a escola adquiriu o sinal musical. Tá?
Então, eles conseguiram perceber que eles eram ouvidos, que a escola é deles. E aí vem o pertencimento, tão importante para que a aprendizagem flua. Eles gostam de vir à escola, porque eles são queridos, eles são ouvidos. Então, as coisas vão fluindo naturalmente, o aprendizado acontece, os pais se interessam, passam a valorizar e a mudar os hábitos, porque a gente está sempre orientando os pais a lerem para os filhos, a comprarem e presentearem os seus filhos com livros, que infelizmente nós não temos esse costume, né? Nós compramos muitos brinquedos e esquecemos de comprar um livro de presente no aniversário, no Natal. E aí é uma troca com a família. Nós orientamos, trocamos informações sobre os seus filhos, porque a criança fica conosco 4h30 por dia, mas fica com a família 19h30. Então, a família tem sempre um conhecimento muito maior. Importante que nós caminhemos juntos e falemos a mesma linguagem. Exatamente. Falando um pouco da escola Vereador José de Libo, escola municipal, da rede municipal, né? Professor Matheus de Barros Ramos Próspero, diretor. Matheus, é bem nessa linha, né? Eu creio que a essência não seja muito diferente, ou seja, buscar esses objetivos e com essas intenções. Mas cada escola tem a sua realidade. Não vamos aqui também ser hipócritas, porque sabemos que na escola pública há uma limitação de recursos e de investimentos, né? Tem toda também uma questão política que envolve, né? Como a senhora mesmo falou, professora, a continuidade, às vezes, alguém que entra, alguém que sai, às vezes uma indicação política ou não. Não estou falando que é o caso da escola lá do Jardim Procópio, mas acontece, né? Em nível municipal também, são governos que têm como seus gestores pessoas ligadas a partidos políticos. Mas esse aqui não é o assunto, não é a nossa esfera, mas eu gostaria que o professor Matheus também falasse sobre o trabalho desenvolvido na Escola Vereador José de Libo para chegar no índice do IDEB, que em 2015, para o Fundamental 1, foi de 7,4, mantido em 2017. Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano. No Jardim Procópio também 1º ao 5º ano, né, professora? Sim. E no Vereador José de Libo também tem o Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano. Em 2015, 6,3 de IDEB, e em 2017 subiu um pontinho, 6,4. Conta pra gente a sua história, professor Matheus. A história é muito similar à história do professor Jorge Rodrigues Luiz, porque também temos continuidade, né? Nos 25 anos da escola, eu sou o 5º diretor, né? Começou lá com a dona Dirce, em 93, e pouquíssimas trocas, e isso faz com que o trabalho tenha essa continuidade, né? Até engraçado, esses dias eu estava olhando um recorte de 1994, uma matéria do jornal Cidade, dizendo que a escola José de Libo está com as portas abertas para os pais, né? A diretora lá em 94, já com esse processo de abrir os portões da escola para participação. Então, a primeira coisa que eu acho que faz o maior sentido para o aluno é ver o pai dentro da escola, valorizando, sabendo que a escola é um lugar onde as coisas mais importantes da vida dele estão acontecendo. Então, se o pai está lá dentro, se a mãe está lá dentro, está todo mundo envolvido nisso, é sinal que aquilo que acontece é importante. É diferente você deixar o seu filho na porta da escola e depois voltar sem querer saber o que aconteceu nesse tempo, né? Então, como se a responsabilidade daquele momento para frente fosse só da escola. Não, né? E aí, sim, o de Libo é conhecido como os pais que se envolvem, tem falta de professor, o pai já está ali na 13 de maio seguindo para a Secretaria de Educação para reclamar. Então, não temos espaço, né? Os pais estão sempre em cima. E qualquer coisa que a gente peça, também tem a participação deles. Hoje mesmo, acabamos de colocar as cortinas em todas as salas de aula. Os pais costuraram, as mães foram lá na escola, a escola comprou tecido e as mães foram lá costurar. Então, duvido que agora vai ter algum menino com coragem de danificar aquela cortina, né? As aulas que são preparadas, também, todo começo de trimestre, tem a participação na assembleia de classe. Então, o aluno sugere que o professor faça uma aula no laboratório, pede uma aula diferente. Então, se ele pediu essa aula, se ele fez esse apontamento dessas mudanças, a hora que ele recebe essa mudança, ele vai valorizar,
né? Então, a participação dos pais, ouvir os alunos, a gestão democrática, que é o que está se falando muito hoje em dia, acontece no Delibo já desde 1994. Né? Sempre com a participação de pais, professores. O clima da escola é um clima muito gostoso. Acontece também pouca rotatividade de professores. É uma briga para conseguir, o professor conseguir vaga, conseguir a sede dele lá no Delibo, depois não solta. Né? Então eles querem ficar lá. E isso faz. Então, todo mundo faz parte do projeto da escola. Essa continuidade dos professores, ou que eles permaneçam por um bom tempo, acaba também fortalecendo o vínculo com o aluno, né? Porque você vai acompanhando o desenvolvimento, não só pedagógico, de aprendizado, mas também o desenvolvimento de caráter e comportamento. E essa percepção do conjunto, sendo aquele mesmo professor que vai acompanhando, fica mais fácil você resgatar o histórico e, de repente, fazer cirurgicamente, como, entre aspas, cirurgicamente, né? A intervenção para fazer uma correção de rumo ou para desenvolver uma potencialidade que ele tenha para alguma outra coisa, enfim, para poder acolher e envolver mais o aluno dentro da escola, né, professor? Com certeza, porque se o professor já conhece o aluno, ele já sabe como agir. E tem uma outra coisa que é importante, o aluno conhecer o professor. Então, todo começo de ano tem aquele momento de assentar, de se organizar, todos os combinados de sala de aula. E se de um ano para o outro a troca de professor é baixa, né, essa acomodação inicial ela acontece muito mais rápido. Então, o nosso ano começa já a todo vapor, muito mais rápido do que se tivesse que chegar a receber alunos novos, receber professores. Então, ela já começa um pouco à frente com esse encaminhamento já feito. Né? Os alunos sabem, o professor tal tem determinada característica, então eu já sei que naquela aula eu não posso conversar demais, naquela outra eu não posso atrasar com prazo. Aquele professor é bravo, aquele já é mais gente boa. Ele tem isso, eles conhecem, ele cria essa amizade e esse laço entre eles. Confiança. Essa confiança. E o aluno já se acomoda e já começa a produzir muito antes. As atividades extracurriculares, elas fazem muita diferença também na hora da consolidação do ensino como um todo? Estou falando de visitas, de repente, a algum lugar, num museu, numa biblioteca, para uma feira do livro, por exemplo. Nas escolas públicas, como é que vocês tratam essas atividades? Uma palestra com alguém interessante que venha de fora, uma dinâmica? Com certeza. Essa parte de atividades extras, ela ajuda em dois momentos. O primeiro momento, principalmente quando chega essa época do ano. Agosto, setembro, os alunos já estão bem cansados, e aí se você coloca uma atividade extra, uma atividade diferente, uma visita, um passeio, ele volta para a escola de novo mais calmo. A indisciplina diminui, né? O ritmo dos alunos tende a se organizar melhor. E, claro, que ouvir ou visitar alguma coisa que é só vista em livro ou em vídeo, ver pessoalmente isso, o ganho para o aluno é infinitamente maior. Hoje, com a tecnologia, né, professora, também nós temos cinema, temos redes sociais, temos muito conteúdo na internet, por exemplo. Claro, tem muita coisa que não dá, né? Tem muitos absurdos na internet. Mas também há muitos conteúdos ali que é possível de se trabalhar em sala de aula, principalmente atualidades, né? Notícias do agora, que você consegue jogar num contexto da história, da geografia, da matemática ou da física, trabalhar até noções de educação financeira, por exemplo, né? E isso acaba também ajudando no composto do projeto pedagógico, que impacta lá no IDEB, né? Sem dúvida. Nós temos as salas de informática na escola. Nós conseguimos implementar a sala de informática do Rodine, temos então um número de computadores que possibilita que a classe toda trabalhe juntos, e ela é muito utilizada, porque é uma ferramenta importantíssima, né? Tecnologia, onde o aluno busca visualizar, pesquisar, conhecer, eles viajam sem sair da escola, né? E conseguem conhecer outras culturas, outras possibilidades de vivência. Então, interagem, fizemos projetos onde eles produzem o texto e correspondem virtualmente com outros colegas de outras escolas.
é um estímulo muito grande para que eles produzam, para que eles escrevam. Porque o aluno, quando começa a produzir, ele tem uma certa resistência em escrever, né? Tem muitos que têm dificuldade de escrever. Aliás, a redação, interpretação de texto e redação são dois pontos, assim, extremamente desafiadores na educação, não só pública, Sim, mas na educação particular como um todo e até na universidade, porque tem gente que sai, eu estou falando que eu sou jornalista de formação, com marketing em pós-graduação, digo para vocês, há muitos, por exemplo, jornalistas que acabam de se formar na universidade e chegam no mercado de trabalho com extrema dificuldade de construir um texto minimamente interessante para se ler. Então, e eu falo isso com muito orgulho. Dos nossos alunos, eles começam essa produção muito cedo, já no primeiro aninho, e quando chegam no 5º ano, as produções deles, nós que acompanhamos a evolução, dizemos, mas ele construiu esse texto sozinho. E é muito importante quando você vai escrever e sabe que você vai escrever para alguém, que alguém vai ler. Então, essa troca através da tecnologia, o aluno digitar o texto dele, ele enviar para o colega de outra escola, ou mesmo da escola, mas do outro período. Compartilhar isso, Compartilhar, né? E o colega vai fazer algum comentário a respeito do seu texto. São habilidades que você precisa desenvolver nesses alunos, nessas crianças, né? Que as 4 habilidades básicas, leitura, escrita, como você colocou, interpretação, a expressão oral e a aceitação das devolutivas, né? Do olhar do outro. Então, você vai desenvolvendo várias habilidades através da tecnologia. E você havia colocado antes sobre as atividades extracurriculares, eu queria pedir licença para abrir um parêntese aqui, porque são importantíssimas. As aulas fora da escola, porque você mostra ao aluno que em todos os lugares que nós estamos, há possibilidades inúmeras de aprendizagem. Né? Não é só a escola, não é só dentro da sala de aula, dos muros escolares que existe aprendizado. Muito pelo contrário. Então, a gente sempre diz a eles, hoje vocês estão indo ao museu, ao cinema, ao bosque, para uma aula fora da escola. Vocês vão ter um aprendizado. E depois eles socializam esse aprendizado. Quando chegam, a classe que foi socializa com a outra classe. E repercute em casa também, com os irmãos, com os pais, com os primos, né? Eu tenho uma experiência de trabalho junto ao Museu Casa de Portinari, em Brodowski, e o museu recebe muitas escolas, principalmente escolas públicas. E a gente percebe que muitos alunos abrem a cabeça, assim, né, no sentido de enxergar um pouco essa questão da cultura do interior, mas sob a perspectiva da arte, a perspectiva do artista que pinta e retrata aquele povo, aquela gente, aquele costume, né? No caso de Portinari, por exemplo, temos Guerra e Paz, Os Retirantes, Os Meninos de Brodowski, Baile na Roça, ou seja, tantas obras que retratam a essência do povo brasileiro, né? Agora, Matheus, em relação à evasão escolar, né? O que você acha que... Como está hoje, por exemplo, na sua visão, a evasão escolar? Caiu em relação ao que era muitos anos atrás. Eu lembro há 30 anos, há um bom tempo atrás, por exemplo, que falavam-se muito que a evasão era causada principalmente ou pelo aluno que não gosta de estudar, ou pelo aluno que precisa trabalhar para ajudar o pai na família, e ou estuda ou trabalha, né? Claro que legislações foram implementadas, Estatuto da Criança e Adolescente, a questão do menor aprendiz, a proibição do trabalho antes dos 16 anos, enfim, tudo isso um conjunto de medidas para direcionar nessa faixa etária o indivíduo para a escola, para o aprendizado, né? E a criança também, para que ela possa brincar mais, criança de 7, 8 anos, em vez de estar no semáforo, por exemplo, pedindo dinheiro ou trabalhando, vendendo alguma coisa em algum lugar, né? A evasão escolar hoje, ela diminuiu, e como é que está esse desafio hoje, Matheus? Eu posso responder lá pelo José de Libo. O índice de evasão lá é muito baixo. Nos últimos 2 anos, por exemplo, a gente não teve aluno que deixou de frequentar a escola. O máximo que a gente tem é aluno que transfere de cidade, pede transferência da escola porque a família mudou, alguma coisa assim. Mas evasão... Parar de estudar, na nossa escola não teve nos últimos 2 anos. Hoje a evasão é um problema grave ainda?
Porque falar evasão, você, poxa, isso é grave. Mas hoje acontece de uma forma grave ou tem algum outro ponto que hoje se sobressai em relação à evasão escolar? Eu tenho colegas diretores que a realidade é completamente diferente. A violência na sala de aula, por exemplo, é um problema gravíssimo e frequente. Mas eu tenho, sim, colegas diretores de outras unidades que reclamam e que queixam de evasão por vários fatores. A violência, né, a vulnerabilidade social. Tem sim, né, em algumas outras unidades a gente percebe que isso ainda afeta e que impacta muito. É aluno que troca, a população da escola é muito volante. Chega aluno, aí muda o período de safra ou muda alguma outra coisa na economia ou no clima que acontece e a população da escola ela sofre essas mudanças. Né? Lá no Delibo ela é um pouco mais homogênea, não sente tanto essas alterações. Bom, temos aí 3 minutos para o final do programa, passa rápido quando o assunto é bom, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito da tarefa como gestores, né? Então, gerenciar, serem gestores de escolas públicas. E aí, o que é isso? Olha, eu costumo dizer para a minha equipe que a única coisa que nos diferencia é o grau de responsabilidade. Todos nós somos importantes dentro da escola, cada um dentro da sua função. O que nos diferencia é o grau de responsabilidade. A responsabilidade do gestor, ela é um pouco acima, né? Porque nós respondemos pelo pedagógico, pelo administrativo, pelo financeiro. Não é pouca coisa. Mas é possível se fazer uma boa administração se você partir do princípio que o dinheiro é público e o que é público é de todo mundo. E é sagrado. Então, ele tem que ser muito bem aplicado, muito bem gestado. Temos uma PM atuante, onde os pais acompanham e eu faço questão de trabalhar com essa transparência, o quadro de prestação de conta fixado e quem assina o cheque está lá vendo o que foi comprado. A PM é a Associação de Pais e Mestres. Isso. Né? Os nossos Para conselhos... não confundir com a PM Polícia, que não tem nada a ver. É a Associação de Pais e Mestres que fazem a gestão financeira juntamente com o diretor. A gestão pedagógica que nós dividimos com o coordenador pedagógico, tá? E a gestão administrativa que nós dividimos com o gerente que trabalha, que é o antigo secretário. Então, a gestão ela é complexa, mas é possível se fazer uma boa gestão se você tem parcerias e uma boa equipe. Já dizia o velho político que governar é escolher. E como é fazer escolhas na gestão pública de uma escola municipal? Tem que ter um cuidado muito grande, né, para você não impor a sua opinião, a sua opção por algum determinado caminho e você continuar conquistando a sua equipe. Então, todas as opções, todas as decisões que a gente tem que tomar, né, é o meu 2º ano na gestão da escola, eu estou aprendendo muita coisa. É a primeira escola que você dirige? Sim. E eu estou aprendendo que se eu não tiver a minha equipe ao meu lado, eu não vou conseguir dar conta de todos esses fatores, esses passos que a professora acabou de elencar para a gente. Então, o principal é não deixar, por mais que o diretor tenha a palavra e tenha a sua autonomia, não deixar isso parecer uma imposição para que tudo que tenha efeito na escola seja feito democraticamente, trazendo o nosso aluno ou funcionário, professor, comprando a ideia. Esse é o grande desafio. Não impor nada, não fazer nada de cima para baixo, porque aí eu consigo trazer o aluno, trazer o professor e aquela ideia vingar. Porque senão também você impõe alguma coisa, dura 1 mês, 2 meses e aquela ideia morre. Então, para que tenha continuidade, igual a gente disse, de todos os projetos, esse trabalho de conversa e de valorizar a equipe é o pilar principal que eu enxergo na gestão escolar. Veja você que está nos assistindo, tanta coisa, quantos fatores constroem um bom IDEB, né? O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o índice que mede esse tipo de ensino, esse período do ensino no nosso Brasil, é o índice oficial, né? E temos aí esses 2 exemplos em Ribeirão Preto, esses 2 casos de sucesso.
o da Escola Estadual Professor Jorge Rodini Luiz, no Jardim Procópio, Zona Norte de Ribeirão, representado aqui pela professora Vera Lúcia Bego Lavagnini. Agradecemos pela presença, professora, e também a Escola Municipal Vereador José Delibo, que fica no Jardim Castelo Branco Novo, na Zona Leste de Ribeirão Preto. Essa escola aqui representada pelo professor Matheus de Barros Ramos Próspero. Valeu, gente. Até uma próxima, hein? Nós que agradecemos. Papo muito interessante, muito importante. Parabéns e que continue desenvolvendo esse bom trabalho à frente de suas escolas. Muito obrigado. Muito obrigada. Valeu. E você, espero que tenha gostado do nosso programa. Até o próximo Ribeirão 2030. Te vejo numa outra ocasião. Tchau, tchau.